Imagine um homem magro, de óculos grossos, em pé sobre um caixote de madeira, cercado por centenas de camponeses com foices nas mãos. É madrugada na zona da mata de Pernambuco. À distância, os faróis de caminhões da polícia cortam a escuridão como facas. Ele olha para o relógio. Faltam menos de 3 horas para o despejo começar. 3 horas até que mulheres, crianças, velhos, todos sejam jogados na estrada de barro por ordem de um único homem. O coronel Ambrósio. Farias, dono de engenhos, de votos e de vidas. Esse homem no caixote é Francisco Julião. Ele tem apenas a voz, uma pasta de couro com alguns papéis amassados e muito menos tempo do que precisaria. Para entender como o filho de uma família modesta chegou ao ponto de desafiar um império de usinas, jagunços e políticos, precisamos voltar no tempo. Voltar para um Brasil em que a abolição da escravatura era um fato recente demais para ter virado justiça, e velho demais para ainda provocar vergonha nas elites. Voltar para 1915, para uma pequena cidade chamada Timbaúba, perdida entre canaviais e promessas quebradas. Francisco Julião Arruda de Paula nasce em 16 de março de 1915, em Timbaúba, Pernambuco, em meio a uma paisagem bonita de longe e brutal de perto. O verde intenso da cana escondia a terra rachada pela seca. O suor não pago. As casas de taipa enfileiradas atrás do casarão do engenho. Era um lugar onde os sinos da igreja tocavam para batizados e para enterros de trabalhadores mortos cedo demais. Quase nunca por causas naturais. Em casa, a vida era simples, mas não miserável. O pai, um homem de trabalho duro e opiniões firmes, se virava como pequeno comerciante e funcionário público em diferentes momentos. A mãe, de mãos sempre ocupadas, cuidava dos filhos e da casa com o mesmo rigor com que contava cada tostão. Eles não eram senhores de engenho nem camponeses sem terra. Estavam no meio do caminho, naquele espaço social estreito em que o medo de cair era tão grande quanto o desejo de subir. Desde pequeno, Francisco via os dois mundos. De um lado, os filhos bem vestidos dos donos de terra, que passavam pela cidade em cavalos bem tratados, sapatos engraxados, chapéus de feltro. Do outro, os meninos descalços que corriam pelos fundos das casas, trabalhavam na roça desde cedo e aprendiam, ainda crianças, a se encolher diante de um grito do capataz. Ele percebia algo estranho naquele equilíbrio. Por que aquela senhora branca na janela mandava em homens 2 vezes maiores que ela? Por que o velho que morava num casebre escuro precisava pedir licença até para plantar mandioca onde sempre tinha plantado? Há relatos de que, ainda garoto, ele se revoltou ao ver um trabalhador ser humilhado em praça pública por um capataz de engenho. Não importam os detalhes exatos da cena. O que importa é a marca que ela deixou. O menino, que ainda nem sabia o que era reforma agrária, já sentia na pele o que era injustiça. A escola em Timbaúba era pequena, mas para Francisco era uma porta meio entreaberta para outro mundo. Ele devorava livros didáticos repetitivos, mas também qualquer jornal velho que aparecesse em casa. Lia notícias sobre revoltas, sobre coisas de política no Rio de Janeiro, sobre nomes distantes como Getúlio Vargas, sem entender direito, mas sentindo que aquele universo de decisões invisíveis, tomadas longe dali, decidia o preço do feijão na feira e o futuro dos homens no corte de cana. Na adolescência, uma questão começou a se repetir em casa. O que fazer com aquele rapaz inquieto, bom de estudo, que fazia perguntas demais? A resposta veio com um misto de sacrifício e aposta: mandá-lo para Recife, para estudar. Em uma família que contava o dinheiro no fim do mês, mandar um filho para a capital era quase como lançar um barco ao mar sem saber se havia porto do outro lado. Recife, no fim dos anos 1920 e começo dos 30, não era só uma cidade maior. Para Francisco, era outro planeta. As ruas cheias, os bondes, as tipografias, os cafés onde se discutia tudo em voz alta, de futebol à filosofia, formavam um barulho que para muita gente era apenas confusão. Para ele, era música. Uma música estranha, feita de sotaques, ideias, contradições. Foi ali que o jovem do interior viu pela primeira vez, de perto, a miséria urbana. Cortiços cheios, crianças dormindo nas calçadas, trabalhadores de porto exaustos, mas também viu operários organizados, reuniões clandestinas, panfletos que falavam em direitos, salário justo, revolução. Palavras perigosas para aquela época, mas irresistíveis para uma mente inquieta. A escolha do curso quase se impôs sozinha. Direito.
A famosa Faculdade de Direito do Recife, aquela mesma que já tinha sido foco de ideias abolicionistas e republicanas, se tornaria, anos depois, o berço formal da rebeldia jurídica de Julião. Entrar ali era como atravessar um portão pesado que separava os que mandam dos que obedecem. E ele sabia muito bem de qual lado, um dia, queria estar. E por quê? Na faculdade, Francisco descobriu duas coisas ao mesmo tempo: o peso seco das leis escritas e a vertigem das ideias proibidas. De dia, aulas sobre Código Civil, direito de propriedade, contratos, hipotecas. De noite, rodas de discussão em pensões estudantis. Leituras que circulavam quase como contrabando. Marx, Proudhon, textos socialistas e anarquistas, romances de denúncia social. Enquanto alguns colegas sonhavam em virar juízes, desembargadores, homens respeitáveis nos salões da elite, ele começava a sonhar com outra coisa: usar as mesmas leis que protegiam os poderosos para abrir brechas por onde o povo pudesse passar. O Brasil queimava por dentro. A Revolução de 1930 derrubara a República Velha. Getúlio Vargas assumira o poder. As ruas de Recife viam, às vezes no mesmo quarteirão, integralistas de camisas verdes marchando em fileiras e militantes comunistas colando manifestos nas paredes. A polícia circulava pesada. Prisões arbitrárias, interrogatórios duros, jornais censurados. Tudo isso constituía o pano de fundo do amadurecimento político de Francisco. Não foi uma politização de livros apenas. Reza a memória de muitos que ele presenciou greves sendo reprimidas, viu trabalhadores feridos sendo jogados na carroceria de caminhões, assistiu a discussões acaloradas em praça pública, onde se gritava contra exploração, fome, latifúndio. Cada cena era como um parágrafo vivo que completava aquilo que os livros de direito jamais ensinavam. Formado advogado, podia seguir o caminho mais seguro. Um bom escritório em Recife, causas rentáveis, clientes de terno e gravata. Muita gente esperava isso. Mas algo o puxava de volta para o interior, para aquelas estradas de barro, para os rostos queimados de sol que ele nunca esquecera. Ele sabia que nos canaviais a vida continuava basicamente a mesma de quando ele partira. Ou pior, ao voltar para a zona da mata pernambucana como jovem advogado, Francisco encontrou um cenário que parecia ter parado no tempo, e ao mesmo tempo endurecido. Trabalhadores rurais ainda morando em casas de taipa, sem água encanada, sem escola para os filhos, gente que trabalhava do nascer ao pôr do sol, em troca de um pagamento que muitas vezes nem era em dinheiro, mas em vales da venda do próprio engenho. Dívidas que se acumulavam e prendiam famílias inteiras a uma terra que nunca seria delas. Foi nesse mundo que ele esbarrou, pela primeira vez, de frente com o homem que se tornaria sua sombra e seu antagonista: o coronel Ambrósio Farias. Ambrósio não era apenas dono de engenhos. Ele era dono de mandatos, de delegados, de juízes amigos, de rádios locais. O tipo de figura que parecia confundido com a própria paisagem, onde terminava o poder público e começava o poder privado do coronel. Ninguém sabia. E para muitos, não fazia diferença. O primeiro encontro entre os dois não foi cinematográfico no sentido clássico, mas foi definitivo. Francisco foi chamado para defender um camponês acusado de furto. O crime? Ter levado, sem autorização, algumas espigas de milho de uma roça para alimentar os filhos. O dono da terra, Ambrósio Farias. No fórum abafado de cidade pequena, o contraste era brutal. De um lado, o réu de roupa gasta, chapéu na mão, cabeça baixa. Do outro, o coronel, terno bem cortado, anel de ouro, bengala mais decorativa do que necessária, cercado de aliados. Quando o jovem advogado se levantou para argumentar que aquilo não era furto, mas desespero, fome, dignidade mínima, ouviu uma risada, seca vinda da bancada onde o coronel estava. Doutorzinho do Recife, murmurou Ambrósio alto o bastante para ser ouvido. Acha mesmo que vai ensinar justiça para quem manda aqui? Esse quem manda aqui ficou martelando na cabeça de Francisco muito depois que o caso terminou. Ele conseguiu apenas uma pena branda, um acordo, uma concessão mínima arrancada a fórceps do sistema que protegia o latifúndio. Não foi uma derrota completa, mas também não foi a justiça que ele imaginara. Naquele dia, diante do sorriso de canto de boca do coronel, ele entendeu uma coisa: só a lei, sozinha, não bastaria. As pequenas causas de trabalhadores rurais começaram a encher sua mesa. Homens e mulheres entravam em seu escritório improvisado com o mesmo olhar desconfiado de quem entra em uma igreja pela primeira vez. Misto de fé
e medo. Chegavam com histórias absurdas demais para parecerem verdade. Famílias ameaçadas por jagunços, gente expulsa da terra onde vivia, há décadas porque um parente distante do senhorio resolvera tomar posse. Trabalhadores espancados por reclamar de pagamento atrasado. Em muitos desses casos, o nome que aparecia como um selo invisível era sempre o mesmo: Ambrósio Farias, ou algum de seus aliados. O coronel começava a notar aquele advogado insolente que insistia em puxar processos contra seus interesses. Pequenos aborrecimentos jurídicos, talvez, mas, em um sistema construído para jamais ser questionado, cada ação judicial era como uma pedrinha jogada na vidraça. No meio dos anos 1950, uma situação específica mudou tudo. Um engenho chamado Galileia, em Vitória de Santo Antão, tornara-se foco de tensão. Ali, dezenas de famílias moravam e trabalhavam há gerações. Pagavam renda, prestavam serviços, viviam naquele emaranhado de dependência que misturava trabalho, moradia e submissão. Até que chegou a ordem. Todos deveriam sair. A terra seria racionalizada, vendida, reestruturada. Palavras bonitas para descrever o despejo em massa de quem não tinha para onde ir. Quando o convite chegou até Francisco para defender aquelas famílias, ele não estava apenas diante de mais um processo. Estava diante de uma bomba-relógio. Havia uma data exata, uma hora marcada, um documento assinado por um juiz que, discretamente, devia favores à rede de coronéis da região. O despejo tinha dia e hora para acontecer. E o relógio já corria contra os camponeses. Era como se todas as cenas da sua vida convergissem para aquele momento. O menino que vira trabalhadores humilhados em Timbaúba, o estudante que lera sobre revoluções em Recife, o jovem advogado que enfrentara o riso de desprezo de Ambrósio. Todos estavam ali, condensados em um homem só, agora com poucos dias, depois, poucas horas, para tentar o impossível, barrar, com papel e tinta, a força secular do latifúndio. Ele foi até Galileia. O que encontrou ali não eram invasores, como diziam os donos de terra. Eram famílias inteiras, construídas sobre a poeira daquela estrada. Crianças que não conheciam outro chão. Velhos que lembravam o passado de senzala, mulheres que guardavam as poucas panelas como se fossem cofres. Naquela noite, reunidos num galpão escuro iluminado por lampiões, os camponeses olharam para ele não como se olha para um advogado, mas como se olha para a última chance. "Se o senhor não conseguir, doutor, a gente vai para onde?" perguntou um homem que tinha as mãos calejadas e os olhos marejados. A resposta honesta seria: "Eu não sei." Mas o que saiu da boca de Francisco foi outra coisa. "A gente tem pouco tempo. Mas enquanto houver lei, a gente vai lutar com ela. E, se a lei não bastar, a gente inventa outro jeito." De volta ao seu pequeno escritório, ele virou noites em claro. Petições, recursos, telefonemas apressados para colegas em Recife, idas a fóruns com pastas grossas de documentos, cada carimbo numa folha, era um segundo a mais ganho nesse jogo contra o relógio. O coronel local, aliado próximo de Ambrósio, acompanhava tudo de longe, incomodado. Quem esse advogado pensava que era para atrasar um despejo decidido, ajustado, combinado no silêncio de gabinetes? Numa dessas idas ao fórum, Francisco cruzou com Ambrósio no corredor. Não era por acaso. O coronel tinha vindo acompanhar de perto aquela confusão. "Está perdendo seu tempo, doutor", disse o coronel, num tom meio paternalista, meio ameaçador. "Essa gente nasceu para obedecer? O senhor nasceu para ganhar dinheiro." Cada um no seu lugar. Ele não respondeu. Seguiu em frente. Mas a frase virou combustível. Cada despacho conseguido, cada folha grampeada, era um desafio àquela sentença não escrita. Cada um no seu lugar. Nos últimos dias antes do despejo, algo começou a acontecer em Galileia que ia além da papelada. Reuniões, conversas intermináveis à luz de lamparinas, mapas improvisados da terra, discussões sobre direitos. Ali, sem que ele próprio talvez percebesse completamente, estava nascendo algo novo. Uma noção de organização coletiva. Um esboço do que seriam, muito em breve, as ligas camponesas. A tensão chegou ao limite numa véspera de despejo. Ordens e contra-ordens corriam. Havia rumores de que jagunços estavam sendo contratados, de que a polícia viria para valer. Foi nesse clima que o advogado entendeu que, se a batalha jurídica era fundamental, só ela não sustentaria aquela gente em pé. Ao mesmo tempo em que corria para despachar com juízes, começou a se dar conta de outra dimensão da luta. A política. As leis eram aprovadas por quem tinha voto. E quem tinha voto
Quase sempre, devia favor aos mesmos coronéis contra os quais ele agora se levantava. A percepção veio com força total quando, depois de uma pequena vitória judicial, um despacho que adiava o despejo, dando fôlego para as famílias, ele sentiu a reação do outro lado. Telefonemas furiosos, pressões sobre o juiz, editoriais de jornais locais chamando-o de agitador, subversivo de toga. O nome de Francisco Julião começava a circular, não apenas como advogado, mas como ameaça à ordem. No meio desse turbilhão, surgiu o convite que mudaria o rumo da sua vida. Ingressar formalmente na política partidária. O Brasil vivia o período democrático pós-Estado Novo. Os partidos se reorganizavam e o Partido Socialista Brasileiro aparecia como espaço natural para alguém com suas convicções. Não era uma decisão simples. Significava expor-se ainda mais, bater de frente com gente muito poderosa, virar alvo direto. Mas ao olhar para Galileia, para Timbaúba, para tantos rostos que o procuravam com processos que sozinhos não mudavam a estrutura, de nada a pergunta deixou de ser se ele entraria na política, e passou a ser quando. O tempo mais uma vez pesava, não apenas o prazo de um despejo ou de um recurso, o tempo histórico. O Nordeste ardia em conflitos agrários, o país fervilhava em disputas entre direita e esquerda, a Guerra Fria inflamava discursos e medos, cada passo era observado, comentado, anotado em relatórios da polícia política. Francisco decidiu que não bastava ser o advogado que atrasava despejos, era preciso ser o deputado que tentaria mudar as leis que permitiam esses despejos. Aceitou o desafio. Aproximou-se do PSB, passou a participar de reuniões, a falar em comícios improvisados em praças de cidade pequena, a subir em carrocerias, de caminhão para explicar a camponeses, em linguagem simples, o que era reforma agrária, o que era direito, o que era lutar politicamente, sem deixar de lutar nos tribunais. Do outro lado, os coronéis se movimentavam. Ambrósio agora via claramente aquele doutorzinho do Recife como uma ameaça de outra ordem. Se ele chegasse à Assembleia Legislativa, teria microfone, imprensa, tribuna. E pior, teria a legitimidade de milhares de votos de gente que, até então, votava como o patrão mandava. Começou então uma corrida contra o tempo e contra uma máquina inteira. Enquanto Francisco se dividia entre audiências, visitas a engenhos, viagens de ônibus para cidades esquecidas, os homens de Ambrósio montavam sua própria estratégia. Pressão sobre prefeitos, compra de cabos eleitorais, campanhas de difamação, boatos espalhados nas feiras dizendo que aquele advogado queria tomar a terra de todo mundo, que era comunista comedor de criancinha, que ia trazer a desgraça vermelha para o interior. Na véspera de um dos primeiros grandes comícios de sua vida, já como candidato, Francisco estava de novo em cima de um caixote de madeira, como naquela cena inicial. Dessa vez, não era para impedir um despejo imediato, mas para disputar algo ainda mais perigoso. A consciência de um povo acostumado a acreditar que política não é coisa para pobre. A noite caía, as lampiões tremiam, a polícia rondava desconfiada e mensageiros chegavam com recados de última hora. Em tal engenho, jagunços haviam ameaçado quem ousasse ir ouvi-lo falar. Em outra cidade, um padre aliado dos coronéis o chamara de servo do demônio, no sermão da missa. Ele olhou para aquele mar de rostos cansados, chamou pelo nome alguns camponeses que já conhecia das lutas no fórum, respirou fundo e, antes de começar, pensou em tudo que o trouxera até ali. Timbaúba, Recife, Galileia, os corredores abafados dos fóruns, o riso de desdém de Ambrósio, tinha diante de si não apenas um palanque, mas uma encruzilhada. Se perdesse, seria para muitos apenas mais um advogado metido a revolucionário que desafiou os coronéis e foi engolido por eles. Se vencesse, abriria uma porta que, uma vez escancarada, seria impossível fechar sem violência. Com o tempo correndo, inimigos mais organizados do que nunca e um povo dividido entre o medo e a esperança, Francisco Julião ergueu o microfone improvisado, sentiu o peso de todas aquelas expectativas e começou a falar. Naquela mesma noite em que Francisco ergue o microfone improvisado, a quilômetros dali, o salão principal do casarão de Ambrósio Farias já está iluminado para uma festa de vitória. A banda afinando os instrumentos, mesas postas, garrafas de uísque importado alinhadas. Os aliados do coronel riem alto, apostam quantos votos o doutorzinho dos camponeses vai conseguir. 50? 100?
Enquanto isso, Francisco fala diante de um povo que nem sabe se terá coragem de votar nele no dia seguinte. A urna ainda nem foi aberta. E o adversário já mandou preparar o champanhe. O clima de campanha naquela região não tinha nada de romântico. Era medo puro misturado com esperança teimosa. Faltar poucos dias para a eleição significava, na prática, uma contagem regressiva para ameaças mais diretas. Em cada engenho onde ele aparecia, surgiam bilhetes anônimos. Cuidado com a estrada de volta. O senhor está mexendo com gente grande demais. Os camponeses que se arriscavam a declarar voto em Francisco eram chamados à Casa Grande, enquadrados sob o olhar frio do feitor. Ou continuavam fiéis ao coronel, ou perdiam a moradia, o roçado, a possibilidade de crédito na venda. Mesmo assim, algo novo estava no ar. Pela primeira vez, trabalhadores rurais ouviam um candidato falar diretamente com eles, não com o patrão. Francisco não pedia licença aos coronéis para entrar nas vilas. Ele batia de porta em porta, sentava em bancos de madeira, comia cuscuz, seco nas cozinhas esfumaçadas e dizia, olhando nos olhos: "Seu voto é seu, não é do dono da terra." Cada frase dessas era uma dinamite silenciosa colocada no alicerce do poder de Ambrósio. Chega o dia da votação. Madrugada. As mesmas estradas de barro, mas agora com homens e mulheres andando em silêncio. Roupas de domingo, chapéu na mão. Em muitas propriedades, os jagunços controlavam a fila na porta da escola. Fiscalizavam olhares, cochichos. Em alguns colégios eleitorais, mesários indicados pelos coronéis ajudavam quem não sabia ler a escolher o candidato certo. Francisco, sem estrutura, sem carros luxuosos, rodava como podia, num jipe emprestado, tentando estar em 3 cidades ao mesmo tempo, atento a cada boato de fraude. O relógio corria. Às 5 da tarde, as urnas se fechariam, e qualquer denúncia sem prova concreta viraria apenas história mal contada de derrotado. À noite, o contraste era brutal. No engenho de Ambrósio, a festa começava antes mesmo da contagem terminar. Num pequeno comitê improvisado numa rua simples de Recife, Francisco e meia dúzia de companheiros olhavam para um rádio chiado, esperando os boletins. Um a um, vinham os resultados parciais. Em alguns distritos, ele tinha poucos votos. Em outros, uma surpresa. Dezenas, centenas. Em aldeias cercadas por ameaças, seu nome aparecia com força. Quando chegou a notícia de que, em Galiléia, ele havia sido quase unanimidade, um silêncio pesado tomou conta do casarão do coronel. Aquilo não era apenas um número, era um aviso. Nas horas seguintes, começou o jogo sujo. Aliados de Ambrósio exigiam a anulação de urnas em locais onde Francisco crescera demais. Alegavam irregularidades, votos de analfabetos mal orientados. Francisco correu para o fórum eleitoral, ainda com o paletó amarrotado do dia inteiro de andanças. Tinha poucas horas para apresentar recursos, contestar atas, reunir depoimentos. Naquele prédio abafado, com ventiladores girando preguiçosos no teto, travou-se uma batalha técnica tão intensa quanto qualquer confronto na roça. Ele sabia exatamente qual artigo da lei eleitoral citar, qual brecha usar, qual juiz ainda mantinha algum traço de independência. Ao amanhecer, veio o resultado oficial. Contra todas as previsões, contra todo o dinheiro despejado pelos coronéis, Francisco Julião estava eleito deputado estadual por Pernambuco. Não era o mais votado, não era uma avalanche. Mas, para os donos de engenho, parecia uma invasão bárbara na sua sala de estar. No casarão de Ambrósio, a banda que afinara os instrumentos foi dispensada sem tocar. O uísque continuou na garrafa, e o coronel, com o olhar duro, compreendeu algo que o assustou mais do que qualquer discurso inflamado. Aquele advogado não era uma excentricidade passageira. Era o prenúncio de uma mudança que podia, um dia, alcançá-lo dentro da própria casa. A chegada de Francisco à Assembleia Legislativa do Pernambuco foi um choque de mundos. O prédio, com seus corredores de mármore gasto e retratos de velhos políticos nas paredes, sempre fora o território confortável de advogados conservadores, coronéis urbanos, representantes dóceis dos interesses do açúcar. De repente, ali entra um deputado magro, terno simples, gravata mal engomada, e uma comitiva incomum, camponeses. Eles iam à galeria assistir aos discursos do seu advogado, transformado em seu deputado. Chapéus de couro nas mãos, olhos atentos, pés acostumados à terra batida pisando, talvez pela primeira vez, no chão frio de um parlamento. Na primeira fala que fez na tribuna,
Francisco sentiu fisicamente o peso da história contra si. Alguns colegas cochichavam, riam discretamente, olhavam para a galeria com desdém. Não era apenas preconceito social. Era pavor de que aquela gente aprendesse a usar aquele espaço como arma. Ele respirou fundo e começou a falar de algo que quase nunca entrava nos anais da Assembleia. Fome. Falou de casas de taipa pingando água, de crianças sem escola nas vilas, de trabalhadores que ainda viviam em relações de quase servidão nos engenhos. Quando pronunciou palavras malditas como reforma agrária e latifúndio, alguns deputados bateram na mesa, pedindo respeito à propriedade. Um deles, ligado a Ambrósio, vociferou: "Isto aqui não é comício de subversivo." Ao sair do plenário naquele dia, Francisco já sabia que estava completamente cercado. De um lado, o poder formal da Assembleia. Do outro, o poder informal dos coronéis, que não precisavam de microfone para mandar recado. Numa tarde abafada, recebeu o convite que muitos considerariam irrecusável. Um encontro reservado com um grupo de grandes proprietários, entre eles o próprio Ambrósio. O local, uma sala elegante de um clube tradicional do Recife, contrastava com o ar de ameaça que pairava. Depois de comentários cordiais falsos, veio o recado verdadeiro. "Doutor Francisco, o senhor é inteligente. Não precisa se queimar com essa gente ignorante. Entre para o nosso lado. A gente ajuda na sua carreira, o senhor ajuda a acalmar os ânimos no campo. Reforma agrária. Essas ideias, isso é coisa de comunista." A proposta era claríssima: poder, conforto, influência. Em troca de silêncio. Francisco olhou pela janela, vendo ao longe o rio Capibaribe correndo lento, e lembrou de Galileia, das mãos calejadas que lhe haviam sido estendidas em confiança. Respondeu sem elevar o tom de voz: "O problema não é eu me queimar com essa gente. O problema é que foi essa gente que acendeu o fósforo. Eu só estou mostrando a chama." O silêncio que se seguiu era mais ameaçador do que qualquer grito. Ao sair dali, ele sabia que acabara de jogar fora a chance de uma vida confortável, e que, a partir daquele momento, cada passo seria monitorado. Se na Assembleia ele batia de frente com leis e discursos, no interior começava a nascer um organismo novo, mais perigoso do que qualquer intervenção isolada: as ligas camponesas. Tudo começou discretamente, quase envergonhado em Galileia, com um nome burocrático para não chamar a atenção: Sociedade Agrícola de Plantadores de Pernambuco. Na prática, era outra coisa. Uma associação de trabalhadores rurais que se reuniam para discutir não só preços e colheita, mas direitos, organização, formas de resistir aos despejos, reuniões à noite, em galpões improvisados, documentos redigidos às pressas para serem registrados antes que alguma lei ou portaria tentasse proibi-los. Havia um prazo sufocante. Rumores davam conta de que setores ligados aos latifundiários pressionavam o governo estadual por uma norma que dificultaria a criação de associações rurais não reconhecidas pelos próprios donos de terra. Francisco sabia que, se não conseguisse registrar as ligas rapidamente, elas nasceriam ilegais. Um presente para a polícia política. Foram semanas de corrida. Ida e volta a cartórios. Coleta de assinaturas de camponeses que mal sabiam escrever o próprio nome. Assinatura. De estatutos. Reconhecimento de firma. Cada carimbo conquistado era como uma trincheira aberta no solo endurecido do poder rural. Uma vez legalizadas, as ligas se multiplicaram como fogo em capim seco. Em poucos anos, engenhos em Vitória de Santo Antão, Goiânia, Escada, Ribeirão passaram a ter núcleos de camponeses organizados. Nessas reuniões, Francisco ora aparecia, ora era apenas o nome sussurrado com respeito. O nosso deputado. O advogado do povo. Os coronéis, espantados, viram algo inédito. Trabalhadores rurais aprendendo a ler contratos, a questionar cláusulas abusivas, a pedir recibo do que pagavam, a dizer não a ordens absurdas. E pior, percebendo que não estavam sozinhos, mas ligados em rede. A reação veio com sangue. Em um engenho particularmente tenso, um dos líderes locais da Liga, um homem simples, chamado Severino, pai de 6 filhos, foi encontrado morto à beira da estrada, com marcas de tiro nas costas. A polícia registrou como acerto de contas pessoal. No enterro, porém, a caminhada silenciosa de centenas de camponeses, muitos segurando ferramentas de trabalho como se fossem estandartes, transformou um crime comum em ato político. Francisco caminhou ao lado do caixão, sentindo o peso daquela morte como uma acusação. Estavam dispostos a ir até onde? Severino virou mártir.
e os donos de engenho, em vez de amedrontar, inflamaram ainda mais a revolta. Relatórios da polícia política passaram a mencionar, cada vez com mais frequência, o nome de Francisco associado à subversão rural. Jornais conservadores o chamavam de advogado de comunistas. Perigo vermelho no campo. Ao mesmo tempo, repórteres de jornais do Rio e de São Paulo começaram a viajar ao Nordeste para entender o fenômeno das ligas camponesas. Fotografias de Francisco falando para multidões de camponeses, debaixo de árvores retorcidas, começaram a circular pelo país. O que antes era um conflito regional ganhava contornos nacionais. Dentro do próprio Partido Socialista Brasileiro, as coisas deixavam de ser simples. Alguns dirigentes urbanos, com medo de perder espaço e prestígio, achavam que Francisco estava radicalizando demais, levando o partido para um confronto frontal com o latifúndio que poderia custar caro nas alianças. Em reuniões fechadas, ele escutava conselhos para moderar o discurso, falar mais em evolução gradual, menos em enfrentamento. Do lado de fora, porém, a realidade não vinha em câmera lenta. Em cada despejo, em cada prisão arbitrária de camponês, o tempo histórico parecia acelerar. A eleição seguinte para a Assembleia trouxe uma nova prova de fogo. Os coronéis estavam mais organizados, a Igreja Conservadora mais ativa na campanha contra ele, e o rótulo de perigo comunista ganhava força no contexto da Guerra Fria. Panfletos mentirosos circulavam dizendo que, se Francisco vencesse de novo, a União Soviética tomaria conta do Nordeste e Deus seria expulso das igrejas. Mesmo assim, ele foi reeleito deputado estadual, desta vez com votação expressiva. O recado era claro. Por mais barulho que a elite fizesse, havia um Brasil profundo que reconhecia nele uma voz. Com o fortalecimento das ligas e a reeleição, uma ideia começou a rondar conversas em barracos e cafés de Recife. Por que não levá-lo para Brasília? Por que não fazer com que a voz dos camponeses ecoasse na Câmara Federal, onde se decidiam de fato as grandes políticas de terra e crédito? A decisão de se candidatar a deputado federal em 1962 não foi tomada sem hesitação. Francisco sabia que quanto mais visível, mais vulnerável se tornaria. Sabia também que os inimigos não mediriam esforços, nem sempre legais, para barrar sua subida. Mas a pressão vinda de baixo, dos próprios trabalhadores, era irresistível. Se o senhor ficar só aqui, doutor, eles mandam de lá. Na nossa vida, dizia um velho camponês, apontando para o horizonte imaginário onde ficava Brasília. O senhor tem que ir lá mandar na vida deles também? A campanha de 1962 foi uma guerra aberta. A máquina dos coronéis atuava em uníssono contra ele. Padres conservadores o atacavam em sermões dominicais. Rádios repetiam dia e noite que as ligas querem tomar sua terra, seu sítio, sua casa. Em alguns engenhos, reuniões de ligas foram proibidas à bala. Jagunços cercavam igrejinhas, impediam qualquer encontro. Francisco, exausto, fazia uma maratona insana. Assembleia de manhã, viagens de ônibus à tarde, comícios em vilas à noite, reuniões, com estudantes universitários em Recife de madrugada. Dormia em redes improvisadas, em quartos emprestados, muitas vezes sem saber em que cidade acordaria no dia seguinte. Poucos dias antes da eleição, uma notícia correu. Havia um plano de prender algumas lideranças das ligas sob qualquer pretexto, na véspera da votação, para intimidar a base de apoio de Francisco. O prazo era curtíssimo para reagir. Em menos de 48 horas, ele precisava estar em várias cidades, denunciar a manobra em rádio, acionar juízes, pressionar o próprio governo estadual. Foi uma corrida desenfreada. Ele mal comia, falava rouco, mas não parava. Em cada lugar, repetia a mesma mensagem. Se prenderem um de vocês, apareçam 10 para votar no lugar dele. Se fecharem uma escola, abram a janela de casa. O que eles querem é o medo. O que a gente tem é o voto. Chega o dia da eleição. O sol nasce pesado sobre os canaviais. Em muitas regiões, a presença ostensiva da polícia militar nas portas das sessões eleitorais era um recado claro. Estamos vendo vocês. Em outras, camponeses chegavam em grupos, de cabeça erguida, como quem vai a um julgamento do qual, pela primeira vez, participa como jurado, não como réu. Ao meio-dia, um boato explode. Em determinado município, apoiadores de Francisco estão sendo impedidos de votar sob alegação de documentos irregulares. Sem tempo a perder, ele pega o primeiro carro disponível, encara estradas ruins, buracos, lama, chega ao fórum local minutos antes do fechamento das sessões. Ali,
no calor sufocante de uma sala pequena, encara um juiz intimidado por telefonemas de cima. Com o código eleitoral na mão, cita artigos, jurisprudências, ameaça recorrer ao Tribunal Regional Eleitoral. O juiz hesita olha o relógio. Faltam menos de 30 minutos para o fim da votação. Qualquer demora significaria, na prática, vitória do esquema de intimidação. Por fim, talvez mais por medo de criar escândalo do que por convicção, o magistrado determina que todos os eleitores sejam aceitos, desde que apresentem qualquer documento de identidade. Foi uma pequena brecha aberta no último segundo, mas suficiente para que dezenas de votos fossem depositados na urna. À noite, em Recife, a contagem eletrizante começa de novo. Só que agora, ao contrário das eleições anteriores, o palco é maior, a tensão mais densa. As rádios anunciam, entre propagandas de sabão e notícias internacionais, parciais da votação em Pernambuco. Em redutos tradicionais dos coronéis, Francisco quase não aparece. Mas nos municípios onde as ligas estavam enraizadas, seu nome explode. Em algumas zonas, ele supera candidatos milionários apoiados pelos maiores grupos de mídia. Outra vez, começam as tentativas de anular urnas, questionar resultados, inventar irregularidades. Outra vez, ele corre para os tribunais. Mas agora, o que está em jogo não é apenas uma cadeira estadual. É um assento na Câmara dos Deputados, em Brasília, e com ele, a possibilidade de levar a luta do campo nordestino para o coração do poder nacional. Quando, já alta madrugada, sai o resultado oficial, os números parecem absurdos até para alguns aliados. Francisco Julião é eleito deputado federal com uma votação expressiva entre as maiores da esquerda nordestina. Em engenhos e vilas, fogueiras são acesas, não para queimar cana, mas para comemorar. Homens e mulheres que nunca tinham visto Brasília no mapa agora sentem que têm, lá, um rosto conhecido. No Recife, enquanto amigos o abraçam, ele se afasta por um instante da comemoração e encosta na janela de um sobrado simples. Olha para a cidade adormecida e sente misturados orgulho e um peso quase esmagador. Porque sabe que do outro lado, na escuridão de gabinetes fechados, outros homens também estão acordados, planejando como cortar o caminho que ele acabou de abrir. O tempo, mais uma vez, corre contra ele. Brasília não é apenas a promessa de mudar leis. É também o centro de uma engrenagem que, se decidir girar para trás, pode esmagar qualquer foco de rebeldia. Enquanto camponeses sonham com um futuro diferente, generais, empresários e coronéis começam a sussurrar uma palavra que, em breve, deixará de ser ameaça difusa para virar realidade brutal: golpe. Mas, por enquanto, na cabeça de Francisco, há uma certeza urgente. Ele tem 4 anos de mandato para tentar fazer o que gerações inteiras não conseguiram. 4 anos, se o deixarem chegar até o fim. E o relógio já começou a marcar cada segundo. O homem que saía do barro dos engenhos agora atravessava, de terno amarrotado, os corredores frios do Congresso Nacional. Do lado de fora, a cúpula de concreto parecia uma nave espacial pousada no meio do Planalto. Do lado de dentro, um mundo de gravatas, de seda, charutos caros e sorrisos calculados. Francisco Julião caminhava ali com uma consciência incômoda. Enquanto ele pisava naquele mármore brilhante, ainda havia camponês dormindo, em chão de terra batida, com medo de jagunço. E, pior, o relógio da história parecia andar mais rápido que o seu passo. Sussurros de quartéis, telegramas de embaixadas, editoriais histéricos contra as ligas camponesas, tudo apontava para a mesma pergunta, silenciosa e ameaçadora. Ele conseguiria mudar alguma coisa antes que alguém apagasse a luz? Na primeira vez em que entrou no plenário da Câmara dos Deputados, sentiu de novo aquele choque de mundos que já experimentara na Assembleia de Pernambuco, só que multiplicado por 10. Busto de heróis da República, retratos de presidentes alinhados. A mesa diretora num patamar elevado como altar laico. Enquanto alguns novatos olhavam para aquilo com deslumbramento, Francisco procurava com os olhos outro lugar. A galeria. Ali, misturados a funcionários e curiosos, estavam rostos conhecidos. Camponeses trazidos a duras penas de Pernambuco. Alguns pela primeira vez andando de avião, chapéu agarrado no colo como se fosse documento de identidade. Eles não entendiam o linguajar embolado do regimento, mas sabiam ler outra coisa. Ou aquele homem lá embaixo fazia valer a voz deles, ou ninguém faria. Quando o presidente da Câmara lhe deu a palavra, o microfone pareceu mais pesado do que o esperado. Não era timidez, era a sensação de entrar numa arena onde cada sílaba seria avaliada como ameaça ou promessa.
Francisco respirou fundo e, em vez de começar falando de honra, distinção, altos destinos da pátria, foi direto ao nervo exposto. Senhores deputados, enquanto discutimos aqui a cor dos tapetes, no meu estado há famílias inteiras que não têm sequer um chão, que possam chamar de seu... Um murmúrio percorreu o plenário. Alguns riram, outros reviraram os olhos. Ele insistiu. Descreveu crianças que comiam farinha seca com café ralo, mulheres parindo em redes sem presença de médico, trabalhadores expulsos da terra onde seus avós haviam sido enterrados. E, finalmente, jogou o palavrão político na mesa. Reforma agrária. Foi como acender um fósforo numa sala cheia de gás. Deputados ruralistas bateram furiosos na mesa, pediram palavra pela ordem, acusaram-no de incitar luta de classes. Um deles, Potiguar, vermelho de raiva, vociferou: Vossa Excelência quer transformar o Brasil numa nova Cuba. Na última fileira, um deputado discreto, de terno impecável, observava em silêncio. Ao seu lado, um assessor lhe cochichou algo ao ouvido. Ele sorriu de canto de boca. Era Ambrósio Farias, agora não apenas coronel de engenho, mas articulador respeitado do bloco ruralista em Brasília. Depois de perder para Francisco na eleição, Ambrósio decidira que, se o inimigo subia de nível, ele também subiria. Vendera parte de terras, investira em negócios urbanos, financiara campanhas. Agora estava ali, sem mandato ainda, mas com crachá de assessor parlamentar e trânsito livre entre gabinetes. Se Francisco representava a insurgência da roça, Ambrósio encarnava a metamorfose dos velhos coronéis em lobistas modernos. Nos dias seguintes, ficou claro que aquele discurso inaugural não seria esquecido, nem perdoado. Jornais conservadores abriram manchetes escandalizadas. Deputado das Ligas quer confiscar propriedades. Perigo comunista no parlamento. Ao mesmo tempo, cartas chegavam dos engenhos, escritas por mãos de outras pessoas, mas ditadas por camponeses que mal sabiam assinar. O nome: Não volte atrás, deputado. Se o senhor recuar, eles vão pisar mais forte na gente. Entre a espuma das polêmicas, Francisco começou o trabalho silencioso que raramente vira manchete, mas que decide destinos. Comissões, emendas, articulações. Junto com poucos aliados, redigiu projetos que falavam em desapropriação de latifúndios improdutivos com pagamento em títulos da dívida pública, criação de créditos especiais para pequenos agricultores, proteção a arrendatários e meeiros. Cada vírgula era uma batalha. Onde ele escrevia improdutivo, os ruralistas queriam pouco produtivo. Onde ele dizia desapropriação com base no interesse social, os adversários exigiam compra voluntária mediante acordo entre as partes. Em linguagem técnica, discutia-se o óbvio. Se era possível mexer de verdade na estrutura de poder do campo ou se tudo continuaria sendo maquiagem. Em encontros reservados, presidentes de federações agrícolas batiam à porta de gabinetes, sempre com o mesmo argumento travestido, de preocupação patriótica. Deputado, a reforma agrária desse jeito assusta o investidor. Pode desorganizar a produção, causar fome. Ao mesmo tempo, relatórios sigilosos de embaixadas estrangeiras circulavam nas gavetas dos ministérios, pintando as ligas camponesas. Como foco subversivo com potencial de desestabilização continental, Francisco percebia esse cerco pelas beiradas. Numa audiência no Palácio do Planalto, diante de João Goulart, ouviu com atenção o presidente dizer: Julião, eu sei que a reforma agrária é urgente, mas preciso de equilíbrio. O exército está nervoso. Os americanos estão de olho. Se eu avançar demais, me derrubam. Ele respondeu sem rodeios: Presidente, se o senhor não avançar o suficiente, quem vai cair é o povo. E quando o povo cai, leva junto todo o resto, mais cedo ou mais tarde. Goulart suspirou, com aquele jeito de quem carrega peso demais nos ombros. Entre o desejo de avançar e o medo de romper, Brasília oscilava como um prédio alto em dia de vento forte. Enquanto os gabinetes fervilhavam, no Nordeste, as ligas camponesas chegavam ao seu auge. Não eram mais reuniões tímidas em galpões improvisados. Eram assembleias com centenas, às vezes milhares de trabalhadores. Dezenas de advogados jovens, inspirados pelo exemplo de Francisco, começavam a atuar em outras regiões, defendendo poceiros, organizando sindicatos. Num desses encontros, em Vitória de Santo Antão, camponeses decidiram algo ousado: mandar uma delegação a Brasília, não apenas de líderes, mas de homens e mulheres comuns, para olhar de perto essa tal de lei. A viagem virou um acontecimento.
Caminhões adaptados, sacos de farinha, redes presas em ganchos, crianças espremidas entre adultos. Quando aquele comboio humano desembarcou na rodoviária de Brasília, o contraste parecia cena de outro planeta. Chapéus de palha sob o céu seco do Planalto, sandálias de couro atritando no piso liso, olhos arregalados diante dos edifícios futuristas, Francisco os conduziu pelos corredores do Congresso como quem guia parentes numa casa estranha, orgulhoso e apreensivo. Sabia que para muitos colegas, aquilo era afronta visual. A miséria entrando sem pedir licença no coração do poder. A presença dos camponeses nas galerias, assistindo às sessões, virou notícia. Alguns jornais descreviam a cena com lirismo, falando de Romaria da Esperança. Outros, com veneno, falavam em exibição de massa manobrável. Em reuniões privadas, deputados ruralistas xingavam. Esse Julião está transformando a Câmara em circo. No meio desse turbilhão, Ambrósio trabalhava com a frieza de um contador. Ele sabia que não bastava xingar. Era preciso construir a contraofensiva. Organizou, com outros coronéis modernizados, uma espécie de Liga dos Proprietários. Associações patronais, clubes de serviço, setores conservadores da igreja. Em salões elegantes de Recife e São Paulo, redigiam manifestos contra a subversão no campo. Levantavam dinheiro para campanhas, combinavam estratégias de mídia. Panfletos com fotos de Francisco discursando para camponeses armados de foices eram distribuídos em missas dominicais, sob o título Alarmista. É isso que vocês querem para o Brasil? A mensagem era simples e poderosa. Associar reforma agrária a caos, a ateísmo, a guerra civil, o confronto deixava de ser apenas jurídico ou parlamentar. Tomava tons de guerra santa. Em alguns lugares, padres progressistas apoiavam discretamente as ligas, abrindo igrejas para reuniões, distribuindo textos sobre justiça social. Em outros, sacerdotes conservadores brandiam o terço como se fosse espada, chamando Francisco de lobo em pele de cordeiro. Num comício em Caruaru, ele ouviu, do alto do palanque improvisado, o relato de uma camponesa idosa. Padre lá do sítio disse que quem entrar na liga vai pro inferno. Francisco olhou para aqueles olhos cansados e respondeu, com um humor triste. Minha filha, o inferno já está aí quando tiram a sua terra. Nós estamos tentando abrir a porta de saída. A frase correu de boca em boca, virou quase um slogan. E também munição para mais ataques. Em Brasília, a disputa chegava a momentos decisivos. Um dos projetos mais ousados que Francisco ajudara a redigir previa a desapropriação de grandes propriedades às margens de rodovias e barragens federais, transformando aquelas áreas em assentamentos legalizados para pequenos agricultores. O texto, depois de muita negociação, conseguira passar por uma das comissões temáticas. Faltava o passo crucial: entrar na pauta do plenário. Mas o tempo jogava contra. O calendário legislativo era uma armadilha perfeita para quem queria enterrar propostas sem assinar atestado de covardia. Adiamentos sucessivos, pedidos de vistas, inclusão de outros itens na frente da fila. A cada semana perdida, uma notícia de violência no campo chegava à mesa de Francisco. Despejos forçados, casas queimadas, prisões arbitrárias de líderes das ligas. Numa tarde tensa, a presidência da Câmara, pressionada por todos os lados, enfim anunciou. O projeto entraria na pauta. A sessão foi marcada para uma quinta-feira, último dia útil antes de um recesso. Se não fosse votado ali, só Deus sabia quando voltaria. Francisco montou uma verdadeira operação de guerra. Precisava garantir a presença de todos os aliados, evitar manobras regimentais, neutralizar sabotagens de última hora. Ligou pessoalmente para deputados indecisos, apelou para a consciência, para a história, para o medo de serem lembrados como quem virou as costas ao povo. Do outro lado, Ambrósio fazia o mesmo, só que com outras armas. Reuniu o bloco ruralista num café sofisticado de Brasília, distribuiu dossiês, prometeu apoio financeiro para campanhas futuras, acenou, com manchetes favoráveis em jornais aliados. Em alguns casos, foi mais direto. Lembrou de dívidas de fazendas, processos engavetados, escândalos discretamente abafados. No dia da votação, o clima no plenário era de final de campeonato. Galerias lotadas, inclusive com camponeses que haviam feito vaquinhas para pagar a viagem. Trabalhadores urbanos curiosos, estudantes. Os discursos começaram. Ruralistas falavam em risco à ordem, ataque à propriedade sagrada.
Francisco e seus aliados respondiam com histórias concretas, rostos, nomes. As horas corriam, e o ponteiro parecia grudar no relógio da parede. Faltando menos de meia hora para o horário limite da sessão, o projeto ainda não tinha sido votado. Foi então que veio o golpe de bastidor. Um deputado centrista, que até ali mantinha postura de neutralidade, levantou uma questão, de ordem aparentemente técnica, mas com efeito devastador. Questionava a constitucionalidade de um dos artigos, pedindo que tudo voltasse à Comissão de Justiça para reexame. O presidente da Câmara, visivelmente desconfortável, poderia ter rejeitado de pronto a manobra. Mas, cercado por bilhetes, cochichos e telefonemas urgentes, preferiu refugiar-se na covardia elegante. Para evitar nulidades futuras, encaminhou o projeto de volta à comissão. O martelo desceu. Um murmúrio indignado tomou conta das galerias. Camponeses gritavam, vergonha! Estudantes vaiavam. Francisco, com o microfone desligado, tentava ainda falar, mas sua voz se perdia no burburinho. Ele sabia o que aquilo significava. Meses de trabalho jogados no limbo. Mais tempo para que os inimigos se organizassem. Mais sangue, derramado longe dos olhos da cidade. Naquela mesma noite, em Pernambuco, esse sangue voltou a correr. Num engenho do interior de Palmares, jagunços cercaram um núcleo das ligas, incendiaram barracos, espancaram homens e mulheres desarmados. 2 camponeses foram mortos, outros desapareceram. A notícia chegou a Francisco dias depois, num telegrama curto. Ataque brutal. Mortos e feridos. Polícia conivente. Ele sentiu o papel tremer entre os dedos. Podia discursar na Câmara, escrever artigos, dar entrevistas. Mas, na hora em que o tiro ecoava na madrugada do engenho, ele estava, a 1000 quilômetros de distância, preso a uma rotina parlamentar que parecia, às vezes, cruelmente impotente. Mesmo assim, recuou? Não. O que fez foi dobrar a aposta. Se não conseguia aprovar leis no tempo desejado, usaria o mandato como holofote. Passou a denunciar sistematicamente em cada sessão, cada caso de violência no campo que chegava ao seu conhecimento. Citava nomes de fazendeiros, datas, locais. Transformava a tribuna num mural de denúncia que irritava profundamente gente acostumada a mandar sem ser mencionada. A tensão foi subindo degrau por degrau. Marchas de apoio à reforma agrária mobilizavam milhares nas capitais. Em resposta, surgiam as Marchas da Família com Deus pela Liberdade, financiadas discretamente por empresários e coronéis, com apoio entusiasmado de setores da igreja e da grande imprensa. Em muitas dessas marchas conservadoras, o nome de Francisco era citado como um dos demônios a serem expulsos da vida pública. Num desses eventos em São Paulo, enquanto senhoras bem vestidas rezavam o terço e entoavam hinos patrióticos, Ambrósio circulava entre políticos locais e líderes empresariais, discreto e ativo. Para ele, todo aquele moralismo religioso era apenas verniz conveniente. O objetivo real era outro: criar o clima emocional perfeito para justificar uma solução que vinha sendo preparada nos bastidores. A intervenção militar. O ápice dessa escalada aconteceu no famoso Comício da Central do Brasil, no Rio de Janeiro, em março de 1964. A multidão que se aglomerou em frente à estação ouvia, empolgada, o presidente João Goulart anunciar as chamadas reformas de base. Entre elas, a agrária. Francisco estava lá, não como protagonista de palco, mas como símbolo vivo daquela bandeira. Quando os alto-falantes repetiram a palavra reforma agrária, e a massa respondeu com um rugido de aprovação, ele sentiu um arrepio. Era o que sempre quisera. Ver a causa dos camponeses ecoar, enfim, como reivindicação de todo um povo. Não apenas de um punhado de vilas isoladas, mas também percebeu, no olhar nervoso de alguns militares presentes, algo sombrio. Para eles, aquele entusiasmo era sinal de descontrole, de ameaça direta à ordem hierárquica que juraram proteger. Enquanto o povo voltava para casa com a sensação de ter presenciado o anúncio de um novo Brasil, do outro lado da cidade, em apartamentos, discretos e clubes fechados, homens de farda e terno analisavam a cena em outro tom. Na casa de um general influente, uma reunião terminava com uma frase seca: agora não dá mais para esperar. Ou agimos, ou seremos engolidos. Entre os presentes, um convidado civil ouvia e assentia em silêncio. Era Ambrósio. O rival de Francisco, que começara como dono de engenho e agora transitava entre generais, empresários e diplomatas, entendia que,
Seu grande adversário havia ido longe demais. Para neutralizá-lo, não bastava derrotá-lo nas urnas. Era preciso arrancá-lo do tabuleiro. Os dias seguintes foram de boatos, telefonemas truncados, mensagens cifradas. Em Brasília, falava-se em golpe a cada esquina, mas também em recuos, negociações, arranjos. Francisco sentia o ar mais pesado, mas recusava a ideia de fugir. Vão me prender por quê? Respondia, quando amigos sugeriam que deixasse o país por um tempo. Por advogar camponês? Por propor lei? Se aceitarmos que isso é crime, aí sim já perdemos. À noite, em seu apartamento simples na capital, dormia com a roupa quase pronta, documentos arrumados, dezenas de cartas em cima da mesa, pedidos de ajuda, desabafos, relatos de abusos. O tempo parecia encolher. As horas tinham gosto de contagem regressiva. Na madrugada de 31 de março para 1º de abril de 1964, os boatos viraram realidade. Tropas se movimentaram. Rádios transmitiram notícias confusas. Governadores hesitaram entre a lealdade ao presidente e a rendição antecipada. Francisco tentou chegar ao Congresso, mas encontrou bloqueios nas ruas, soldados tensos, ordens desencontradas. Quando finalmente conseguiu alcançar o prédio, o semblante de muitos colegas dizia tudo. Pânico, cálculo frio, traição. Deputados que na véspera declaravam apoio a Goulart, agora pediam cautela. Falavam em acompanhar os acontecimentos, em evitar derramamento de sangue. Quase sempre código para aceitar o fato consumado. Uma imagem ficou gravada na sua memória como cicatriz. Um parlamentar que se dizia aliado, mãos trêmulas, rasgando um panfleto das Ligas Camponesas no banheiro do Congresso, como se aquele pedaço de papel pudesse incriminá-lo. Julião, é melhor o senhor desaparecer por uns tempos, sussurrou, sem encará-lo. Eles estão com a sua foto na lista dos primeiros, chefe da subversão agrária, dizem. Desaparecer para onde? Para longe de Galiléia, de Vitória, de Ribeirão? Para ele, abandonar o país naquele momento soava como trair justamente quem não tinha como pegar avião algum. Ainda assim, percebeu que a escolha deixara de ser apenas moral. Tornara-se física. Soldados já batiam à porta de deputados de esquerda. Mandados de prisão eram expedidos em série. Rádios anunciavam apoio irrestrito das Forças Armadas à restauração da ordem. Nos dias seguintes, o cerco se fechou. Sedes de sindicatos foram invadidas. Documentos queimados, lideranças camponesas presas ou forçadas à clandestinidade. As ligas camponesas, que haviam levado tantos anos para se consolidar, eram desarticuladas em poucas semanas a golpes de cacetete, tiros e ameaças. Em Pernambuco, o engenho de Ambrósio virou quase um quartel-general informal da Vitória. No salão onde outrora fora preparada a festa frustrada pela eleição de Francisco, agora havia outro tipo de celebração. Brindes discretos. Entre homens de farda e de paletó, mapas do estado sobre a mesa, listas de nomes para providências imediatas. No alto de uma dessas listas, em letras bem legíveis, estava escrito: Francisco Julião. Quando enfim o encontraram, não houve discurso inflamado, nem ato público. Foi num fim de tarde sem glória, em uma rua comum. Carros sem identificação pararam. Homens de terno e armas visíveis o cercaram. Exibiram papéis oficiais. O senhor está preso por atentado à segurança nacional? Ele ergueu as mãos, não em rendição, mas num gesto quase de apresentação. Aquele era o corpo que estavam levando, mas a ideia que o animara, a da terra para quem nela trabalha, não cabia em algemas. As horas seguintes misturaram interrogatórios ríspidos, celas úmidas, luz fria de lâmpadas que nunca se apagavam. Queriam que ele dissesse nomes, admitisse participação em complôs inexistentes, se arrependesse. O senhor organizou camponeses em milícias armadas? Organizei camponeses em associações legais. Respondeu repetidas vezes. Se fez medo, é porque a lei nunca chegou à terra deles. Cada negativa aumentava a irritação dos interrogadores, mas também fortalecia por dentro a convicção de que, parado ali, sem acesso, a tribuna alguma continuava de certo modo em luta. Certo dia, jogaram sobre a mesa diante dele um jornal amassado. Na primeira página, a manchete: Câmara caça mandato de Francisco Julião por subversão. A foto mostrava seu rosto congelado num instante qualquer. Olhos focados em algum ponto distante. Cassado. Eliminado do parlamento por um voto que ele sequer pôde testemunhar. Ao lado da notícia, outra chamada: Governo estuda a expulsão de agitadores do país. Na solidão da cela,
O tempo pareceu por um momento parar. Tudo o que construíra, mandatos, ligas, pontes entre roça e cidade, parecia desmoronar sob o peso de uma palavra burocrática: cassação. Mas enquanto dobrava lentamente aquele jornal amassado, uma outra pergunta começou a se formar como faísca insistente. Se o expulsassem do Brasil, seria isso o fim da sua luta? Ou o início de uma batalha diferente, travada longe da terra que o havia feito quem ele era? Expulsar um homem do próprio país parece a forma mais eficiente de calar sua voz. Mas naquele dia em que empurraram Francisco Julião para fora do Brasil, o que realmente aconteceu foi outra coisa. Era como se tivessem arremessado a sua história para o alto, para que o mundo inteiro pudesse enxergar melhor o que o Brasil queria esconder. O decreto era seco, burocrático, quase asséptico. Banido por atentar contra a segurança nacional. Segurança de quem? De quais fronteiras? As únicas linhas que ele sempre tentou cruzar eram cercas de arame farpado enredadas em torno da terra alheia. No aeroporto, sob vigilância cerrada, não houve multidões, nem faixas, nem discursos. Havia silêncio. Silêncio de país amedrontado, silêncio de amigos escondidos, silêncio do próprio Francisco, que olhava pela janela do avião e via a pista se afastando como se fosse o último pedaço de chão do engenho de sua infância. Na pasta de couro gasta, trazia poucas coisas: documentos, alguns recortes de jornal, um exemplar amassado de cambão, cartas de camponeses dobradas e redobradas tantas vezes que o papel já parecia tecido. E, escondido entre elas, um medo que ele não queria admitir nem para si mesmo. E se o exílio, além de arrancá-lo da sua terra, o arrancasse também da luta? E se, longe dos engenhos, da cana, dos rostos queimados de sol, sua voz secasse como açude em seca braba? O México o recebeu com um sol diferente, uma miséria parecida e uma distância cruel. Cidade do México era um labirinto de concreto, buzinas e fumaça que não lembrava em nada as estradas de barro de Pernambuco. Mas à medida que caminhava pelos mercados populares, via vendedores ambulantes, camponeses indígenas recém-chegados do campo, crianças descalças equilibrando bandejas na cabeça. Uma lembrança dolorosa se impunha. A injustiça tinha sotaques variados, mas a lógica era a mesma. Os exilados se encontravam em cafés esfumaçados, em salas emprestadas de universidades, em apartamentos com colchões no chão, brasileiros, chilenos, argentinos, uruguaios. Um mapa de derrotas temporárias. Havia sempre a mesma pergunta flutuando no ar, ainda que ninguém tivesse coragem de colocá-la em voz alta. Voltaremos ou não? Quando a Universidade Nacional Autônoma do México o convidou para dar aulas sobre questão agrária brasileira e latino-americana, Francisco sentiu um misto de alívio e estranhamento. Ele, que tinha aprendido mais em tribunais do interior e assembleias de engenho do que em bibliotecas, agora caminharia por corredores acadêmicos, falando para jovens que talvez nunca tivessem pisado num canavial. Na primeira aula, entrou na sala com uma pilha de anotações improvisadas e uma dúvida martelando. Como explicar Galileia, Vitória? De Santo Antão, Sapé, para quem conhece apenas mapas e estatísticas? Respirou fundo e começou não com gráficos, mas com uma história. Descreveu o amanhecer num engenho, o som do primeiro apito, a fila, de corpos curvados indo para o corte da cana, o caderno de fiado que nunca fechava, a mão calejada assinando com o dedo um contrato que só um lado entendia. Quando terminou, a turma, acostumada a teorias, estava em silêncio. Foi nesse silêncio que ele percebeu que, mesmo longe, ainda tinha uma arma poderosa. A capacidade de transformar vida crua em imagem, nítida, de fazer gente distante enxergar o que o Brasil tinha tanto interesse em manter invisível. Mas o exílio cobrava seu preço. As notícias que chegavam do Brasil vinham sempre atrasadas e manchadas de sangue. Líderes das ligas presos, outros desaparecidos, sindicatos rurais fechados à força, padres populares perseguidos, famílias inteiras fugindo de jagunços que agora agiam com a segurança de quem tem o Estado à retaguarda. Entre uma aula e outra, Francisco devorava telegramas, cartas clandestinas, recortes de jornais estrangeiros. Em muitos desses relatos, um nome voltava a surgir como sombra insistente: Ambrósio Farias. O antigo coronel de engenho, agora apresentado como empresário bem-sucedido do setor agroindustrial, aparecia em fotografias sorridente
ao lado de generais, ministros, em inaugurações de usinas modernas. Onde antes havia banguês velhos e senzalas reformadas, agora existiam silos metálicos, colheitadeiras importadas, escritórios cheios de pastas e ar-condicionado. A modernização que ele sempre temera que os latifundiários usassem como fachada estava ali, em plena forma. Por fora, discurso de progresso. Por dentro, a mesma concentração brutal de terra e poder, agora abençoada pela ditadura. O conflito que começara nos canaviais de Pernambuco ganhava novos contornos. De um lado, o exilado que tentava manter viva, em conferências e livros, a memória de uma luta esmagada. De outro, o coronel modernizado, que transformava a repressão em oportunidade de negócio. Certa tarde, em um jornal europeu que pegara numa biblioteca mexicana, Francisco viu uma reportagem sobre o milagre econômico brasileiro. Entre gráficos coloridos e elogios à estabilidade garantida pelos militares, uma foto lhe perfurou os olhos. Ambrósio, de terno, escuro, copo de uísque em punho, sorrindo para a câmera sob a legenda: símbolo da nova agricultura empresarial do Nordeste. Ele sentiu um gosto metálico na boca. Não era apenas ódio. Era a constatação de que, ao ser arrancado do jogo, deixara o campo livre para que seu rival ocupasse todos os espaços. Os dos negócios, os da política, os da narrativa. Foi nessa época que começou a escrever como se estivesse correndo contra um relógio invisível. Livros, artigos, conferências. Cada texto era um recado cifrado para o Brasil. Um modo de furar o bloqueio da censura. Mas o tempo não era apenas político. Era também biológico. Um médico mexicano, depois de um exame mais detalhado, o olhou com franqueza incômoda. O senhor precisa se cuidar. A tensão constante, a pressão alta, o ritmo que mantém, o corpo cobra. A frase bateu nele como sentença de tribunal. Se quisesse estar vivo para ver o Brasil libertar-se daquela noite longa, teria que aprender a sobreviver à distância. De repente, o exílio não era só uma pena política. Era também um teste de resistência física. Quanto tempo o coração de um homem acostumado a viver em estado de emergência poderia aguentar? Para muitos exilados, a tentação de esquecer era grande. Arranjar um emprego estável, formar outra família, acostumar-se a outro idioma e, aos poucos, transformar o país de origem em lembrança embaçada. Francisco recusou essa anestesia. Quando não estava em sala de aula, viajava por vilarejos mexicanos, conversava com campesinos que organizavam cooperativas, visitava ocupações de terra. Via nos olhos deles o mesmo brilho que um dia vira em Galileia. E também o mesmo medo. Numa madrugada fria, voltando de uma dessas viagens, pensou algo que nunca tivera coragem de formular antes. Talvez sua história com o Brasil estivesse se tornando parecida com a de tantos camponeses que defendia. Ele também havia sido despejado da sua terra por força de papel timbrado e arma em punho. Ele também vivia agora numa espécie de posse precária, com visto de refugiado renovado periodicamente. A diferença era que, no seu caso, o latifúndio se chamava pátria. Os anos 70 avançaram como um rolo compressor. A ditadura, que no início se mostrara orgulhosa e estridente, começou a ficar paranoica e pesada, tentando controlar cada suspiro. Mas, ao mesmo tempo, sob a superfície, outras coisas cresciam. Greves operárias no ABC paulista. Comunidades eclesiais de base nos bairros pobres, grupos de jovens se reunindo para discutir política em salas mal ventiladas, boatos de uma possível abertura lenta e gradual chegavam ao México como sussurros de outra galáxia. Francisco recebia tudo com cautela de advogado acostumado a desconfiar das letras miúdas. Ainda assim, uma palavra começou a circular com mais insistência entre os exilados: anistia. Quando finalmente a lei de anistia foi aprovada, em 1979, a notícia irrompeu como se uma barragem tivesse se rompido. Nas embaixadas brasileiras pelo mundo, filas se formavam de exilados querendo regularizar a volta, recuperar documentos, reconectar. Se a um país que os tinha declarado inimigos, e agora, timidamente, aceitava trazê-los de volta. Francisco, com o passaporte vencido nas mãos, percebeu que chegara ao fim a contagem regressiva que o perseguia desde o avião que o levara embora. Não era apenas poder voltar, era voltar enquanto ainda havia tempo. O espelho não mentia. Cabelos mais ralos, rugas profundas, olhos ainda acesos, mas cercados de noites mal dormidas. Se quisesse reencontrar as ligas transformadas, os rostos envelhecidos dos companheiros, os novos movimentos que surgiam,
teria de fazê-lo logo. O retorno ao Brasil não foi épico nem triunfalista. No aeroporto, ao desembarcar, encontrou jornalistas curiosos, alguns poucos amigos e uma fileira de olhares desconfiados. O país que reencontrou não era o mesmo que havia deixado. Nas periferias das grandes cidades, ex-camponeses agora viviam como pedreiros, empregadas domésticas, vigias noturnos. O campo, mais mecanizado, expelia ainda mais gente. E, em reuniões discretas, um movimento novo surgia dos barracos, das beiras de rodovia, das ocupações improvisadas. O movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Na primeira vez em que foi convidado para conversar com militantes do MST, Francisco entrou numa sala simples, paredes descascadas, mapas colados com fita adesiva. Os jovens que o esperavam lá dentro tinham idade para serem seus netos. Alguns conheciam seu nome de ouvir falar, outros apenas vagamente. Para eles, a ditadura era uma sombra recente. Para ele, era cicatriz profunda. Sentou-se, olhou aqueles rostos atentos e percebeu um choque de tempos. Quase pediu desculpas por não ter conseguido fazer mais antes que o golpe caísse. Em vez disso, contou histórias. Galileia, as primeiras ligas, as assembleias em engenhos, as vitórias pequenas e as derrotas imensas. Quando terminou, uma moça de boné vermelho levantou a mão. Então, companheiro, quer dizer que, antes da gente, já tinha camponês, ocupando terra, se juntando, enfrentando jagunço, e o senhor estava no meio disso tudo? Ele sorriu, com um misto de orgulho e melancolia. Não só tinha, como foi por causa de vocês, dessa ideia de terra como direito, que me prenderam, me caçaram, me mandaram embora. Vocês são, de certo modo, os filhos e netos de uma história que quiseram assassinar e não conseguiram. O mais duro, porém, foi perceber como muitos no novo cenário político o viam. Um símbolo do passado, uma referência respeitável, mas deslocada. Partidos reorganizados, novas lideranças sindicais, discursos atualizados. Em reuniões de cúpula, sua presença era saudada com palmas protocolares, fotos e frases bonitas. Mas as decisões seguiam outros cálculos, outras prioridades. Havia, às vezes, um brilho de competição sutil no olhar de alguns políticos mais jovens, como se pensassem: esse é o homem das antigas ligas, nós somos o futuro. Ele conhecia bem aquela sensação. Anos atrás, fora ele o jovem incendiário diante de velhos coronéis aferrados ao passado, agora o tempo havia se dobrado e o colocava no outro lado da mesa. Só que, em vez de defender privilégios, ele tentava defender a memória de uma luta que custara caro demais para ser tratada como nota de rodapé. E Ambrósio? O que acontecera ao seu rival enquanto ele perambulava por salas de aula mexicanas e reuniões de exilados? A resposta veio em forma de choque. Numa tarde abafada no Recife dos anos 80, ao abrir um jornal local, Francisco viu uma manchete em letras gordas. Grandes proprietários criam frente contra invasões de terra. Abaixo, uma foto em preto e branco mostrava um grupo de homens engravatados, alguns de semblante fechado, outros sorridentes. No centro, mesmo envelhecido, inconfundível, estava Ambrósio, agora apresentado como porta-voz influente da nova organização ruralista. Se antes travavam sua disputa nos canaviais e no Congresso, agora o ringue se deslocara. De um lado, MST e sindicatos rurais reorganizados. Do outro, associações de proprietários, fazendeiros articulados nacionalmente, políticos que gremiavam em torno da defesa da propriedade ameaçada. Francisco percebeu a ironia cruel. Décadas haviam passado, nomes de movimentos mudados, regimes políticos trocados, mas o núcleo do conflito continuava o mesmo: terra. Quem tem? Quem não tem? Quem morre por causa dela? Numa audiência pública sobre questão agrária em Brasília, anos depois da anistia, os dois finalmente se reencontraram. Pela primeira vez desde os tempos anteriores ao golpe, na sala de carpete gasto, sob luz branca e fria, Francisco, já de cabelos quase totalmente brancos, esperava sua vez de falar quando ouviu uma voz conhecida, agora mais rouca, mas ainda carregada de falsa cordialidade. Não imaginava revê-lo aqui, deputado. Quer dizer, ex-deputado. Virou-se devagar. Ambrósio estava ali, apoiado numa bengala cara, terno bem cortado, pregando um sorrisinho de quem se habituara a vencer sem pressa. E eu não imaginava que o senhor ainda tivesse coragem de aparecer em público, respondeu Francisco, sem elevar o tom. Depois de tanta terra molhada,
não só de chuva, foi um segundo de silêncio duro. Alguns assessores fingiam não ouvir, mas registravam tudo. Ambrósio aproximou-se um pouco mais, abaixando a voz. A história escolheu o lado certo, Julião. Olhe em volta. Não tem mais ligas, não tem reforma agrária, não tem suas leis. O que tem é produção, exportação, riqueza. Vocês perderam. Francisco o encarou, e pela primeira vez não viu apenas o inimigo político, mas um velho cansado, agarrado à própria versão dos fatos como quem se agarra a um corrimão escorregadio. A história ainda está escrevendo, Ambrósio. O problema é que você só leu o extrato bancário. Chamaram seu nome. Levantou-se e caminhou para a mesa, sentindo algo estranho. Não era raiva. Era uma espécie de piedade irritada, como se já enxergasse, atrás daquele homem, a sombra do que estava por vir. Enquanto ele falava, relatando massacres recentes no campo, despejos violentos de acampamentos, crianças pisoteadas em ações de despejo, o relógio na parede parecia acelerar. Não era só o tempo da sessão. Era o tempo de sua própria vida. Os médicos insistiam em alertas que ele fingia não ouvir. Coração frágil, necessidade de diminuir o ritmo, evitar viagens cansativas. Mas para alguém que passara anos convivendo com a ideia de que a polícia poderia bater à porta a qualquer hora, o medo de um infarto parecia quase luxo de classe média. Ainda assim, à noite, em casa, sentindo o corpo pesar mais do que de costume, ele começou a entender que havia uma corrida final em curso. Precisava transmitir o máximo possível da sua experiência, da memória das ligas, antes que o relógio biológico decretasse o ponto final. Entrevistas para pesquisadores jovens, depoimentos para documentários, conversas longas com militantes do MST, horas de gravação em fitas que se empilhavam em mesas e estantes. Ele contava tudo: as vitórias, os erros, as ilusões, as ingênuas confianças em certos aliados, as desconfianças tardias em outros. Não dourava a própria biografia. Confessava, por exemplo, que talvez tivesse superestimado a disposição de certas frações da classe média urbana de enfrentar a estrutura fundiária. Admitia ter subestimado a capacidade de metamorfose dos coronéis em empresários, mas fazia questão de repetir uma convicção, quase como testamento. Se alguma coisa aprendi, é que, sem organização do povo no chão, de terra, não existe lei, nem presidente, nem juiz que enfrente o poder da cerca. Tudo que fiz na vida foi tentar pôr gente de pé, do lado de dentro da cerca, com um papel na mão dizendo: essa terra agora também é minha. O Brasil dos anos 90, com seus shopping centers iluminados e telejornais falando de bolsa de valores, tentava empurrar para a margem qualquer conversa mais profunda sobre as raízes da desigualdade. Mas vez ou outra, uma notícia irrompia, teimosa, como se a história insistisse em não ser varrida para baixo do tapete. Ocupações, de fazendas improdutivas, confrontos com a polícia, mortes à beira de estradas, processos criminais contra líderes sem terra. Em muitas dessas manchetes, frases que pareciam familiares surgiam nos discursos de jovens lideranças. Terra para quem nela trabalha. Latifúndio é atraso. Sem reforma agrária não há democracia verdadeira. Fragmentos daquilo que um dia ecoara nas assembleias das ligas voltavam, agora, com outras vozes. Numa noite de hospital, anos depois, enquanto os aparelhos ao seu redor apitavam num compasso irregular, Francisco teve um sonho estranho. Caminhava descalço por um canavial que não reconhecia. A cana era alta, cortante, mas o chão era macio, sem buracos, sem pedras. Ao longe, via um grupo de pessoas reunidas. Chegando mais perto, percebeu rostos de gerações diferentes. Camponeses velhos que conhecera, jovens que só vira em fotos do MST, estudantes que lhe haviam feito entrevistas, trabalhadores anônimos das periferias que jamais encontrara. No meio do grupo, alguém lhe estendeu um papel. Ele olhou. Não era título de propriedade, nem mandado de despejo, nem decreto de cassação. Era uma folha em branco. "Escreva você", disse uma voz que ele não conseguia identificar. A história não acabou. Acordou com o peito apertado, sem saber se era o coração reclamando ou a emoção transbordando. Pouco tempo depois, em 1999, seu corpo enfim cedeu. Recife, a cidade onde nascera, recebeu a notícia como se fosse um eco distante de uma época que muitos preferiam não revisitar. Notas oficiais falaram em importante figura da luta política. Alguns obituários lembraram seu papel nas ligas camponesas. Outros o reduziram a polêmico agitador dos anos 60. No engenho modernizado de Ambrósio,
Agora administrado por filhos e netos, a morte de Francisco chegou como curiosidade lateral. O velho coronel empresário, já debilitado, ouviu a notícia pelo rádio. Dizem que apenas murmurou, olhando para a parede coberta de fotos de inaugurações, diplomas e placas. Então, ele se foi antes de ver que nada mudou. Enganava-se de novo. Dias depois do enterro modesto, um grupo de jovens militantes sem terra, vindos de diferentes estados, organizou uma pequena homenagem. Não havia câmeras de TV, nem discursos de autoridade. Apenas uma faixa escrita à mão. Francisco Julião, presente na luta pela terra. Um deles, que jamais o conhecera pessoalmente, tomou a palavra. Dizem que o companheiro Julião morreu sem ver a reforma agrária acontecer. É verdade. Mas também é verdade que, se hoje a gente ocupa fazenda, se organiza acampamento, enfrenta a polícia, é porque alguém começou essa conversa. Lá atrás, muito antes da gente nascer, ele não era santo, não era perfeito. Mas segurou o rojão na mão quando poucos tinham coragem. Outro completou. O inimigo dele lá atrás era o mesmo que a gente enfrenta hoje. Até o nome de alguns é igual. Isso quer dizer que a luta continua? Quer. Mas também quer dizer que eles não conseguiram nos matar, nem arrancar a semente que ele ajudou a plantar. Anos mais tarde, já no século XXI, quando estudantes universitários pesquisarem sobre Francisco Julião em bibliotecas digitais, encontrarão fotos amareladas de assembleias em engenhos, manchetes alarmistas chamando-o de subversivo, trechos de discursos inflamados no Congresso, imagens de cabelos brancos em reuniões com jovens sem terra. Talvez alguns pensem que ele perdeu, porque não viu escrita em lei a reforma agrária que tanto defendeu. Mas, se olharem com mais cuidado, perceberão algo que escapa às estatísticas. Cada vez que uma família sem terra fincar um pedaço de madeira no chão e escrever ali acampamento, haverá, em alguma medida, um fio invisível conectando aquele gesto às noites mal dormidas de um advogado que saiu das sombras dos engenhos para desafiar, com a voz e o corpo, um dos poderes mais antigos do Brasil. Quanto a Ambrósio, seu legado não terá faixas de pano, nem cantos de marcha. Ficará registrado em escrituras, matrículas de cartório, relatórios de produção, talvez em uma ou outra avenida com o nome de Benemérito. Mas à medida que o tempo corroer suas fotos emolduradas nas paredes de escritórios, um fato permanecerá incômodo. Toda a fortuna, toda a influência, toda a modernização que ostentou só fizeram sentido enquanto o medo da perda sustentava as cercas erguidas por seus antepassados. Um dia, alguém, um bisneto curioso talvez, poderá olhar para uma velha foto de jornal onde um homem de terno impecável aparece, ao lado de generais, e se perguntar: foi contra a gente assim que aquele tal de Francisco Julião se levantou? E mesmo sem saber, estará retomando na curiosidade a mesma pergunta que atravessou toda a vida daquele homem banido e teimoso. Quem tem direito à terra em que pisa? No fim, o relógio que parecia correr contra Francisco tinha outra marcação. Não era o tempo de um mandato, nem o prazo de um processo judicial, nem mesmo a extensão do exílio. Era algo mais silencioso e implacável. O tempo que uma ideia leva para deixar de ser apenas bandeira de poucos e se transformar em incômodo permanente, reaparecendo geração após geração, em cada roçado, em cada ocupação, em cada rosto que se recusa a aceitar que nascer para trabalhar na terra não significa ser condenado a nunca tê-la. Esse tempo, ao contrário do seu corpo, ele venceu. E é por isso que, mesmo que muitas ruas não levem seu nome e muitos livros escolares o ignorem, a voz de Francisco Julião continua, circulando por baixo da superfície do Brasil, como água subterrânea em tempo de seca, esperando a rachadura certa no solo para voltar a brotar